Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez aqui comigo vou ter a tua e a minha e a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá a todos, mais uma vez aqui estamos nós, desta vez com um convidado especial que eu vou deixar que o Leonardo apresente. Exatamente. Hoje temos aqui um convidado especial para te falar um bocadinho sobre a nossa seleção nacional, sobre aquilo que podemos esperar em relação a este regresso de Portugal ao Mundial 2021. É o Tiago Oliveira, que é analista de vídeo da nossa seleção nacional e está na Islândia com a seleção, não é, Tiago? Sim, é isso. Então, Tiago, para quem não te conhece, podias só apresentar um bocadinho, portanto, és analista de vídeo da Seleção Nacional, como é que chegaste aí e falar só um bocadinho sobre o teu trabalho para as pessoas ficarem a conhecer-te um bocadinho melhor. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite para falar um pouco sobre o trabalho da nossa seleção. Eu chamo-me Tiago Oliveira e moro em Lamego. Sou analista de vídeo da seleção, sou treinador de handball também, HF Pro Master Coach. Fomos falando com treinadores, entretanto conheço o Paulo já há muito tempo e há cerca de 2 anos e meio, mais coisa menos coisa, coincidiu com a preparação para os jogos com a França, para o apuramento do Europeu de 2020. O Paulo convidou-me para eu ajudar neste trabalho que é a preparação dos vídeos e da análise dos vídeos, porque é um trabalho que sobrecarrega muito o treinador. Como eu conheço o jogo e tenho algumas competências também com as tecnologias, ele achou que eu era uma pessoa que o podia ajudar e então assim foi. A partir daí comecei a entrar neste mundo do que é os jogos e as análises, os cortes e pronto, e as coisas foram-se desenrolando e agora creio que com o aumento do staff, acho que é uma posição que ajuda bastante o treinador, principalmente tira-lhe muitas horas e muita carga de trabalho, porque é um trabalho em que porque o treinador tem que se focar noutras coisas e o primeiro contacto com os adversários é sempre comigo, ou quase sempre, porque tenho os jogos mais cedo e ele tem que preparar outras coisas e eu já estou a pensar um bocadinho mais além no futuro. Por exemplo, agora as coisas para o jogo da Islândia já estão todas preparadas e eu já estou aqui a preparar imagens de possíveis adversários do nosso Mundial, porque já temos também tudo preparado em termos de imagem, não é? Para os jogos com a Argélia e com Marrocos. E como nós vamos cruzar com o grupo E, com Noruega, França e Áustria, eu já estou a preparar imagens desses jogos e é assim que as coisas funcionam um bocadinho. É um pouco trabalhar na antecipação e fazer futurologia. Exato, de ter sempre os olhos no futuro, e ainda bem porque tocaste já aí num ponto que vai ser fundamental, que é vamos falar um bocadinho sobre o nosso grupo da seleção, aquilo que podemos esperar não só da Islândia, que é curioso o facto de jogarmos 3 vezes consecutivas contra eles, e aí também perguntava a tua opinião, do ponto de vista, e que tu que faças essa análise de vídeo, e mesmo tendo em conta o contacto que tens com os jogadores, 3 jogos consecutivos contra o mesmo adversário, é possível esconder alguma coisa para esse primeiro jogo do Mundial? Portanto, porque são 3 jogos contra o mesmo adversário, os jogadores são exatamente os mesmos. Nós vimos o professor Paulo Pereira dizer que queria guardar algumas coisas, mas é mesmo possível guardar alguma coisa tendo em conta que são 180 minutos consecutivos contra os mesmos jogadores? Sim, é uma questão curiosa e eu nem sei se já aconteceu alguma vez com outras seleções, assim num curto espaço de tempo, 3 jogos entre as mesmas equipas, em 3 países diferentes, para 2 competições diferentes. Não sei se já aconteceu, mas acaba por ser interessante. Agora, respondendo à tua pergunta, se é possível guardar, eu acho que sim, eu acho que é possível. Eu também não posso dizer o quê, não é? Mas sim, é possível. Claro que o modelo de jogo, não é, não vai mudar radicalmente, não é? Mas há uma ou outra situação, um ou outro pormenor que, sim, acho que é possível guardar, não é? Nós preocupamos connosco, mas também pomos os olhos no adversário. Estamos um bocadinho expectantes para ver o que vai acontecer hoje. Depois, claro que há a questão cultural, não é? Os islandeses não acredito que vão mudar muito o modelo de jogo, não é? Podem introduzir uma ou outra coisa, mas se calhar o que vai mudar para este jogo do primeiro são ações que nós talvez a gente já conheça e que não aplicaram tanto no primeiro jogo, mas não acredito que as coisas vão mudar assim tanto. Agora, para o jogo do Mundial, sim, nós vamos ter aqui algumas coisas preparadas, não há alguns truques na manga, mas isso não quer dizer que não vamos entrar no jogo de hoje para vencer, nós queremos resolver já hoje aqui a questão do apuramento para o Europeu 2022.
portanto podemos esperar ainda umas surpresas dia 14 no jogo, na primeira jornada do Mundial. E Tiago, uma vez que estás agora com os jogadores, qual é que é a atmosfera em torno da equipa? Os jogadores parecem preparados, parecem também já focados no Mundial, ou têm conseguido fazer essa separação de europeu a europeu, mundial a mundial? Sim, é uma questão interessante. É possível fazer essa separação, claro. Agora, também, por outro lado, mas é natural que nas cabeças deles e de toda a gente, não é, já se esteja a pensar um pouco no Mundial, não é? Mas essa separação é perfeitamente possível e nisso o Paulo Jorge Pereira também faz um trabalho impecável, que é manter toda a gente com o foco naquilo que é importante no momento. Ema, passava então aqui para ti. Um, Viste, e no dia que nós estamos a gravar é antes de Portugal fazer o seu segundo jogo contra a Islândia, mas o que é que tens achado, o que é que achaste do primeiro jogo de Portugal contra a Islândia, antevendo já também aquilo que pode acontecer hoje e depois também no primeiro jogo? Bem, Portugal conseguiu vencer e acho que foi extremamente importante, tal como nós já tivemos a oportunidade de falar. Portugal vencendo este primeiro jogo da qualificação já fica muito bem para a qualificação e eu acho que, por mais que, e como o Tiago disse, o Paulo Pereira e os jogadores já ainda estejam focados no que é importante no momento, eu acho que o principal foco neste momento já está a fugir para o Mundial, porque uma vitória hoje frente à Islândia garante a qualificação, mas se não o conseguirem também não é por isso que a qualificação fica em causa. Eu acho que o foco poderá ficar no Mundial e esperemos que Portugal entre bem no Mundial. Claro que eu gostava de ver hoje também a seleção a ganhar e como o professor Paulo Pereira disse no final do primeiro jogo, e a Islândia para vencer, e eu tenho a certeza que os jogadores estão motivados para isto, e eu acho que nunca vimos a seleção tão motivada. Não sei se o Tiago poderá concordar comigo ou explicar um bocadinho o porquê de ter esta visão, mas eu acho que temos neste momento tanto os jogadores como a equipa técnica e os próprios portugueses muito motivados para este Mundial. Sim, eu acho que isto vem um bocadinho na sequência também do resultado do último europeu, em que, se calhar, como algumas pessoas dizem, mudamos um pouco o chip, não é? E se calhar, desde que ganhamos a França, não é? Nos jogos do grupo e depois fizemos os resultados que fizemos a seguir no main round, ganhamos a Suécia da forma que ganhamos, não é? Eu acho que deu para perceber, e principalmente os jogadores que são eles que estão em campo, não é? Eles é que são os atores principais, deu para perceber que nós, Portugal, conseguimos, se não ganhar, conseguimos pelo menos fazer frente a qualquer equipa e qualquer equipa que seja, nós disputamos o jogo taco a taco e eles têm que trabalhar muito para nos levar de vencida. Eu acho que a partir daí o chip mudou um bocadinho e pronto, psicologicamente as pessoas ficam motivadas e claro que o treinador, o Paulo Jorge, também aposta muito nessa vertente de massacrar aquelas cabeças e dar injeções de motivação e é assim que as coisas funcionam. Acaba por ser depois uma bola de neve. Claro que os resultados ajudam, não é? Era tudo muito bonito a gente tentar motivar, mas se não ganhássemos era sempre mais difícil e os resultados ajudam e esta vitória também do jogo com a Islândia em Portugal também deu aqui um bocadinho, ajudou um bocadinho à festa e eu acho que hoje estamos preparados para vencer o jogo e se assim for era ótimo porque ficavam já as contas do europeu resolvidas quando depois ainda faltavam 2 jogos para as qualificações e aí já se podia pensar noutras coisas. E Tiago, focando então um bocadinho, e acho que esse ponto do europeu é muito importante, e era uma pergunta que eu te queria fazer, tendo em conta o jogo do europeu contra a Islândia e agora esta Islândia contra quem Portugal já jogou e contra quem vai jogar na primeira jornada do Mundial, quais é que são as principais diferenças que tu vês entre essa equipa que jogou no europeu e agora esta equipa contra quem Portugal vai jogar, sabendo que Palmersson não está e, portanto, acredito que mesmo do ponto de vista, do teu ponto de vista, do ponto de vista da equipa técnica de Portugal, é muito bom, porque é a principal figura daquela equipa, mas isso também altera um bocadinho a forma de jogar, uma vez que vamos jogar contra uma equipa que não tem a sua principal figura. Essa questão do Palmersson é uma falsa questão, porque é verdade que é um jogador de excelência, né? É um excelente jogador, mas não é por aí que a Islândia muda a sua forma de jogar e o modelo de jogo está institucionalizado. Claro que o Palmersson é um jogador que faz falta, mas a Islândia não fica transformada por o Palmersson não estar. No jogo em Portugal é verdade que ele fez falta,
mas nós também tivemos algumas condicionantes, também não tínhamos alguns jogadores importantes, como o Gilberto, o Alexis, depois ficamos condicionados com o vermelho do Fábio, a lesão do Cavalcanti, e se calhar nós então ainda estávamos mais enfraquecidos do que a Islândia, se formos ver as coisas de um modo geral, e no entanto a gente conseguiu levar o jogo de vencida. Relativamente a diferenças entre o jogo do europeu e este jogo na Islândia, eu acho que não há assim grandes diferenças, se calhar a nossa performance foi melhor, se calhar acho que é mais mérito nosso do que de mérito deles, e isso é sempre importante. No jogo do europeu entramos muito mal e depois andamos sempre ali atrás do resultado, e as coisas aqui correram melhor no jogo em Portugal. Curiosamente, no europeu, no main round, a Islândia, o único jogo que venceu foi a Portugal, não venceu mais nenhum jogo. Mas isso são coisas do desporto, é mesmo assim que funciona. Emma, olhando para este grupo, Portugal, Islândia, Argélia e Marrocos, o que é que achas que podemos esperar, assim, mais no modo geral, o que é que achas que podemos esperar deste grupo? Eu quero esperar 3 vitórias de Portugal e acho que podemos todos esperar com isso. Tenho a certeza que a Islândia será o adversário mais complicado, mas tal como o Tiago já falou, já podemos ver, Portugal consegue vencer qualquer seleção, mesmo a Islândia é uma das boas seleções que existe a nível europeu, mas Portugal com certeza que fará tudo para vencer esse jogo e eu estou ansiosa para ver as tais surpresas que o professor Paulo Freire vai meter em campo para surpreender os islandeses e levar vencido. Depois eu julgo que tanto o jogo com Marrocos como com ajuda-me? Argélia. Argélia, exatamente, julgo que serão mais fáceis. Eu diria que não há jogos fáceis no Mundial e é sempre. Nós vimos, por exemplo, no jogo contra o Israel, para a qualificação do Euro, Portugal não entrou propriamente bem, se calhar complicou um jogo que poderia ter sido mais fácil e temos de ter sempre isso em atenção, mas julgo que Portugal sairá deste grupo com 3 vitórias e depois, sim, acho que vai ter um grande desafio no main round quando apanhar França, Noruega e Áustria. Muito interessante que sempre que falamos do grupo E nem colocamos os Estados Unidos nesse grupo, parece que estão lá, mas realmente sim, são essas as 3 equipas as mais fortes do grupo E e possivelmente as que Portugal encontrará no main round. Tiago, olhando então para este grupo, já falámos bastante da Islândia, mas a Argélia e Marrocos são se calhar 2 seleções que a maior parte dos adeptos do handball, pelo menos em Portugal, não conhecem. Focando primeiro na Argélia, e tal como tu próprio disseste, sabendo que já têm feito esse trabalho, pelo menos de vídeo, o que é que nós podemos esperar dessa seleção da Argélia? Fala-nos um bocadinho só sobre esse adversário de Portugal. A Argélia, nós analisamos essencialmente os jogos do campeonato africano, eles foram terceiros no campeonato africano e agora participaram num torneio e temos mais 2 jogos agora de dezembro. A Argélia é uma equipa competitiva, é duro, tem um jogo duro, tem uma primeira linha interessante, com o lateral esquerdo para mim se calhar é o melhor jogador deles, é o jogador mais influente, o central também é bom jogador, mas é um pouco como tu dizes, não há jogos, não vai haver jogos fáceis e a nossa mentalidade tem que estar sempre uma mentalidade ganhadora, mas essencialmente respeito pelo adversário, porque não há jogos fáceis e se o pensamento for esse, nós só vamos dificultar as coisas. Agora, é uma equipa com um estilo de jogo diferente, que para nós certamente nos irá colocar dificuldades, mas eu acho que é uma equipa que nós podemos vencer. E em relação a Marrocos, também é semelhante, portanto, um estilo de jogo muito duro, ou consegues ver algumas diferenças entre as 2 equipas? Eles têm um estilo de jogo um pouco parecido, é um pouco duro, é verdade. Aqui na defesa vai ser um combate, vai ser um combate. Tem um estilo de jogo assim com ações talvez um pouco mais antigas, mas eles sabem jogar handball, não é um jogo que não vai ser fácil. A Argélia é talvez um pouco mais forte do que o Marrocos, o jogo poderá ser um pouco mais difícil, ou não sabemos. É tudo muito bonito no plano teórico, mas depois dentro do campo é que as coisas se resolvem. Mas eu creio que são 2 equipas perfeitamente ao nosso alcance e nós não podemos pensar que o combate vai ser entre nós e a Islândia. Nós temos 3 jogos e serão certamente 3 jogos para vencer. Tocaste nesse ponto que era algo que eu ia frisar. Achas que, tendo em conta aquilo que Portugal fez no Europeu, também agora os resultados da qualificação, parece que o handball português está assim com uma aura diferente. Achas que, eu não diria para os jogadores, porque acredito que vocês na equipa técnica foquem muito o facto de ter de ser jogo a jogo, 3 jogos, tem que ser 3 vitórias, vão ser 3 jogos complicados. Mas achas que se espera já que Portugal
vença estes 3 jogos de forma tranquila. Argélia e Marrocos são seleções que não são da Europa e, portanto, associa sempre a terem um handball um pouco mais fraco e que vão ser jogos complicados e que Portugal vai ter que estar concentrado para conseguir levar de vencidas essas 2 equipas, para além da Islândia? Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que os jogadores não estão a pensar que o trabalho está feito, não é? E apesar de pronto, é inevitável nós pensarmos que somos favoritos, perdão, relativamente a essas seleções, não é? Mas eu acho que na cabeça dos jogadores, pronto, existe esse favoritismo. Também não podíamos dizer que não, que não são seleções de topo, mas ao nível que eles jogam e com a experiência que já têm, eu penso que não. Acho que eles têm noção que numa grande competição como estas, temos que pensar jogo a jogo. Todos os jogos são difíceis e não vale a pena fazer futurologia. Temos que pensar no momento, preparar as coisas passo a passo de acordo com o adversário que vamos enfrentar, e só assim é que as coisas podem dar certo. Ema, olhando para esta convocatória de Portugal, é o grupo que tem, é este grupo base que nós temos acompanhado agora ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos. Achas que, perguntava-te, achas que este grupo realmente é o mais forte e achas que Portugal tem fortes probabilidades de passar em primeiro lugar, e se achas que podemos ver alguma coisa ou algum jogador que se possa destacar mais? Sim, eu julgo que esta seleção será a seleção mais forte que poderíamos ter neste momento. Tivemos agora as baixas de Alexis Roger e de Gilberto Duarte nos últimos 2 jogos, mas julgo que eles irão recuperar a tempo e por isso acho que este grupo será o mais forte que nós poderíamos ter disponíveis. Quanto a destacar um jogador que possa chamar a atenção, eu acho que não podemos destacar apenas um. Acho que a nossa seleção é muito homogénea nesse sentido. Temos muitos jogadores que podem fazer a diferença, e exemplo disso foi o europeu. Tivemos jogos em que Rui Silva foi melhor, tivemos jogos em que Fábio Magalhães foi melhor, tivemos jogos em que Miguel Martins foi melhor. Não nos podemos esquecer do Alfredo Quintana. Acho que existe muita homogeneidade nesse sentido, temos muita qualidade e acho que muitos jogadores podem fazer a diferença, todos eles podem fazer, e acho mesmo que Portugal poderá sonhar neste Mundial. Espero que a primeira fase corra 100% vitoriosa, que seja 100% vitoriosa, e depois no main round claramente vai ser mais complicado, mas acho que Portugal tem um grupo forte e um grupo capaz de ultrapassar as melhores seleções. Tiago, para terminarmos, claro que tu já frisaste aqui, futurologia é algo que não podemos fazer porque nunca se sabe. Vão ser 3 jogos muito difíceis agora nesta primeira ronda, nesta primeira fase de grupos do Mundial, mas é impossível não pensar que queremos e que Portugal vai estar presente na main round, e aí encontrará muito provavelmente Noruega, França e Áustria. E a Noruega é claramente uma seleção de topo e eu já acho que é uma das candidatas a vencer o título. Uma Áustria diferente também tem algumas peças importantes que estão lesionadas, e depois também temos uma França que tem vindo a oscilar um pouco e empatou contra a Sérvia ontem, penso que foi ontem. Sim. E portanto, olhando também já para essa main round, porque é sempre impossível não pensarmos, tendo em conta o grupo em que estamos inseridos. São 3 seleções muito diferentes, mas que Portugal também tem fortes probabilidades de conseguir ter bons resultados nessa main round, tendo em conta aquilo que temos visto principalmente de França e da Áustria. Depois, no main round, assim, nós sabemos de antemão, eu também concordo contigo, não é? Fazendo um pouco de futurologia, não é? Concordo um pouco contigo que Noruega, França e Áustria serão as equipas que, teoricamente, à partida têm mais probabilidades de passar. E esperam-nos jogos muito difíceis, não é? E nós sabemos que para passarmos depois o main round, tendo em conta, ou se, não sei se estou a ser injusto ao dizer que dessas 3, talvez Noruega e França são as que têm mais probabilidades de estar acima. Se assim for, entre Noruega e França, nós vamos ter que eliminar uma, porque só passam 2 equipas depois do main round. Na minha opinião, Noruega está acima neste momento, a França não está tão bem neste momento. A troca de treinador e os últimos resultados têm mostrado isso. Eu já estive a analisar os jogos deles com a Sérvia e a França está com alguns problemas. Agora não podemos também descurar a Áustria. Também já analisei um pouco alguns jogos da Áustria. Tem uma excelente equipa, embora com algumas baixas de jogadores importantes, mas tem uma equipa muito, muito forte.
e será difícil prever aqui. Eu acho que nós temos que entrar nesses jogos todos em pé de igualdade, seja tanto no jogo com a Noruega, com a França ou com a Áustria, se vão ser jogos muito difíceis, mas cada coisa a seu tempo, e quando estivermos nessa fase certamente teremos todas as condições para preparar esses jogos, mas sim, serão 3 jogos muito difíceis de todos os resultados possíveis, seja com a Noruega, a França e com a Áustria. Sim, claramente, e de certeza que Portugal vai entrar. No europeu entrou e se calhar não sabia muito bem aquilo que Portugal podia dar, daí também ter sido visto como uma surpresa. Agora, isto é a minha opinião pessoal, acho que as seleções e os países já olham para o Portugal com outros olhos, tendo em conta esses resultados, e acho que Portugal já tem que ser visto com outros olhos, mas tal como tu disseste, tem que ser entrar para cada jogo para vencer, porque vão ser jogos muito complicados. Mas não sei se queres deixar aqui uma última mensagem antes de nos despedirmos. Sim, antes de mais quero agradecer ao Tiago por ter aceito o nosso convite, por partilhar um bocadinho do seu papel também junto com a seleção, que não deixa de ser importante, e desejar boa sorte ao Tiago e a todos os que se encontram neste momento na Islândia e que façam boa viagem para o Egito e que tenham um bom desempenho no Mundial. Nós vamos estar aqui em Portugal nos 7 metros e em casa de toda a gente a apoiar a nossa seleção, tenho a certeza disso. Espero que tragam um excelente resultado, que mostrem o que Portugal vale, que vale muito, tal como fizeram no Europeu. Exato, Tiago, agradecer-te por teres aceito o convite, por teres estado aqui connosco a falar um bocadinho sobre a seleção nacional, sobre aquilo que podemos esperar agora deste regresso a Portugal a um Mundial, 18 anos depois da última presença. Agradecer-te e também agradecer a todos os que nos acompanham aqui na 7 metros. Relembrar só algumas coisas antes de nos despedirmos. Temos agora as nossas camisolas, o nosso merchandise de apoio à seleção à venda, portanto, se queres apoiar a seleção dessa maneira, então entre em contato connosco, segue-nos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube ou aqui também no nosso podcast no Intervalo. Se quiseres ficar a saber tudo aquilo que se está a passar no Egito, a acompanhar o Mundial, nós vamos fazer o acompanhamento da seleção à distância, como é óbvio, no Egito, no nosso site, e portanto podes ficar a saber tudo aquilo que se passa e a acompanhar aqui nas redes sociais da 7 metros. Agradecer-te mais uma vez, Tiago, por ter estado aqui. Obrigado a Emma também. O meu nome é Leonardo Bordonhos e até ao próximo episódio.